quais são as formas que pode acontecer a descentralização? Me acompanha aqui no nosso esquema. Vamos lá. Seguinte, a descentralização, observe, ela pode acontecer por outorga, que ela também é chamada de descentralização por serviço, e ela também pode acontecer por delegação, ocasião em que ela será chamada por delegação de colaboração. Me acompanha aqui no meu esquema. Então, nós estamos falando da descentralização. Eu pergunto e você me responde. Eu vou escutar a sua resposta. É a sua vontade de passar. Eu sei que você está com vontade de passar. Então, ó, a descentralização, ela pode ser por quê? Ela pode ser por outorga ou ela pode ser também por delegação. A descentralização por outorga, ela acontece por meio de lei. Olha lá o instrumento, ó, lei. E a descentralização por delegação, ela acontece por meio de um ato ou por meio de um contrato. Observe, quando a gente tem a outorga, que é por meio de lei, ela transfere a titularidade, ela transfere tanto a titularidade mais titularidade. Deixa eu apagar isso aqui, porque não ficou muito bom não. Só um minutinho, tá? Aguenta aí. Olha só. Quando a descentralização acontece por outorga, que é por meio de lei, ela vai transferir para a gente tanto a titularidade quanto a execução do serviço público prestado. Quando ela acontece por meio de delegação, que é por meio de ato ou contrato, ela vai transferir apenas a execução. Quando ela acontece por outorga, de acordo com os professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paula, nós temos em seu livro Direito Administrativo Descomplicado, nós temos a criação das autarquias e das fundações públicas. Agora, quando ela acontece por delegação, nós temos a criação de quem? Nós temos a criação das empresas públicas, da sociedade de economia mista e dos particulares em colaboração, que são as concessões, as permissões e as autorizações de serviço público. Então me acompanha. Forma de descentralização, por outorga, também chamada por serviço, o instrumento competente é a lei, transfere tanto a titularidade quanto a execução. Quem é que nasce para a gente? As autarquias e as fundações públicas, que são as pessoas jurídicas de direito público da administração indireta. Agora, a delegação, que também é chamada de descentralização por colaboração, instrumento competente, será um ato ou um contrato. Transfere o quê? Apenas a execução e nasce para a gente as empresas públicas, a sociedade de economia mista e os particulares em colaboração, que são formados pelas concessões, pelas permissões e pelas autorizações de serviços públicos. Bacana? Agora acompanha aqui comigo. Vamos aqui falar sobre o raciocínio. Olha o que eu trouxe aqui para você. A volta da descentralização, ou seja, a extinção da entidade e o retorno da prestação do serviço da atividade pela administração direta chama-se de... Qual que é o nosso exemplo aqui, ó? Vamos aqui, ó, no quadro. Acompanha comigo aqui rapidinho. O que seria essa volta da descentralização? Olha aqui no nosso esquema. Ó, a administração direta, ela cria uma autarquia. Nesse exemplo, nós temos o quê? A descentralização, a especialização, não é? A gente transfere para uma pessoa especialista. Só que essa autarquia ela é extinta e o serviço volta para as mãos da administração. Nós teremos o contrário da descentralização, ou seja, nós teremos a centralização. Olha aqui no finalzinho aqui do nosso esquema, centralização. Tranquilo? Vamos dar continuidade. Então aqui tem um esquema para você ver as formas que a descentralização ela é realizada, tá? Para facilitar o seu estudo. E nós temos aqui agora os integrantes da administração indireta. A primeira que nós vamos conversar é as autarquias. Nós vamos falar sobre as suas espécies. Nós temos as autarquias comuns. Elas têm caráter residual. Caráter residual é o caráter supletivo. Tá bom? É o caráter suplementar, que também pode ser chamado de quê? De caráter subsidiário. Professor, que tanto de nome feio é esse? O que esse negócio significa? É o quê? É isso aqui, ó. É tudo aquilo que sobra. Se não for nenhum caso de uma outra autarquia, só pode ser o quê? Autarquia comum. Os seus dirigentes possuem cargo em comissão. Lembrando que o cargo em comissão é aquele cargo que ele é livre
de livre o quê? Nomeação, não depende de concurso público e de livre o quê? Exoneração. Bacana? Não tem estabilidade. Ele pode ser exonerado quando o chefe bem entender. Aí olha só, Banco Central é um exemplo dessas autarquias comuns, tá joia? Então olha só, o seu dirigente ele pode ser exonerado quando ele bem entender. Por exemplo, o chefe acordou com a pá virada. A chefe acordou com a pá virada. Acordou com a pá virada, o que é isso? O que significa dizer que a sua chefe acordou com a pá virada? Eu vou te contar, viu? Tem algumas coisas que o pessoal utiliza, joga aqui na tela pra mim. Tem algumas coisas que o pessoal utiliza que eu não sei o que significa. Por exemplo, churumela. O que é jurumela? A pessoa tá com jurumela, o que é isso? A pessoa tá jururu, não mexe com a menina não, porque a menina acordou jururu, tá. Que é jururu? Olha só, a chefe acordou com a pá virada. Eu fico imaginando quem que é o sujeito que dorme com a pá. A mulher vai dormir, passa o creme, escova os dentes, coloca a roupa de dormir e deita, e ela leva quem? Do lado? A pá. Aí essa mulher acorda no outro dia, ela vai lá, puf, a pá acordou virada. Quem foi que virou essa pá? Enfim, mas se ela tiver virada a pá, o que vai acontecer, ó? Com cargo em comissão. Acompanha aqui no nosso esquema, volta aqui para o slide, ó. Ele será exonerado. Por exemplo, o Bacen. Agora, nós temos as autarquias também chamadas de profissionais ou corporativas. Como o próprio nome já diz, ela trata do quê? Das profissões. Elas fiscalizam determinadas profissões. Olha o exemplo. O Corém, ele fiscaliza o exercício da enfermagem, ele concede o exercício de enfermagem, ele pode retirar, cassar a licença. O CRP cuida de quê? Da psicologia. O CRM cuida do quê? Cuida da medicina. Enfim, eles fiscalizam profissões. Agora olha a pergunta que não quer calar. Professor, a OAB também é uma autarquia corporativa? Não, a OAB não é uma autarquia. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, número 3026, ele chegou à conclusão que ela é uma pessoa jurídica sui generis. Professor, o que significa sui generis? Quando o direito não sabe explicar, quando o direito não resolve, ele fala assim, ó, é sui generis. Ele não tem explicação, não encaixa em nada. Então a OAB, de acordo com o professor Pedro Barreto, você tem que observar ela pela teoria subjetivista ou subjetiva, que leva em consideração a pessoa. O que ela diz pra gente? Que ela é uma pessoa jurídica sui generis. Ela não faz parte da administração direta, tá bom? Ela não é autarquia, não é fundação, não é empresa pública, não é sociedade de economia mista. E ela também não faz parte, não faz parte da administração direta, ela não faz parte da administração indireta e ela é diferente de qualquer entidade particular que você já viu na sua vida. Ela não é uma associação, ela não é uma cooperação, ela não é uma cooperativa, ela não é uma sociedade, ela não é uma fundação privada, ela não faz parte de nenhum desses. Ela é apenas uma pessoa jurídica o quê? Sui generis. Ela não tem DNA de nenhuma pessoa no ordenamento jurídico. Só que ela tem personalidade jurídica. Então, qual que é a conclusão? Ela não tem vínculo com a administração. Só que ela presta um serviço público relevante. Ela é uma função essencial à justiça. Não tem como a sociedade viver sem a advocacia. Bacana? E a teoria objetivista leva em consideração a atividade. Ou seja, qual é a atividade que ela presta? Um serviço público relevante, a defesa de direitos e interesses, a advocacia. Ela é um grande organismo pulsante, que presta serviço público relevante, de acordo com o artigo 44, caput do Estatuto da Ordem. E ela possui imunidade tributária recíproca. O que significa imunidade tributária? Ela não pode cobrar imposto da administração direta, das autarquias e das fundações públicas. E essas aqui também não podem cobrar impostos de quem? Da OAB. Rola uma reciprocidade. Artigo 45, parágrafo 5º do Estatuto da Ordem dos Advogados. Autarquias territoriais, também chamadas de políticas. Muito tranquilo isso aqui, pessoal. Quem são as autarquias territoriais políticas, que também podem ser chamadas, olha aqui um terceiro sinônimo,
Tem doutrina que chama de autarquia geográfica. Quem são elas? São os territórios. Caso um território seja criado, ele será chamado de uma autarquia territorial. Bacana? Então, o território, ele é uma autarquia. Hoje no Brasil não existe. Mas qual é o exemplo que nós tínhamos? A antiga ilha de Fernando de Noronha, que hoje foi incorporada ao estado do Pernambuco. Eles não possuem autonomia política. Eles podem ser criados por uma lei complementar, tá bom? Seguem os princípios da compatibilização vertical das normas, tá bom? Porque ele será um ente, tá bom? Do Estado aí na administração direta. Então, de acordo com o princípio da compatibilização vertical, olha só, a União pode criar quem? Os territórios. Os municípios criam quem? Os distritos. E o Distrito Federal cria quem? As regiões administrativas. Observe, eles não são entidades políticas, não são ente federativo. Ó, para de pensar que você vai encontrar assim, ó, União, Estado, DF, município e território. Não tem território. Ele é uma mera descentralização administrativa, tá bom? Então o território ele tá aqui dentro de autarquias, ó. Dentro do gênero autarquia nós temos uma das espécies que serão quem? Os territórios, e eles serão criados por lei complementar. Bacana? Agora vamos lá. Agências executivas. A agência executiva é muito simples. É uma autarquia comum que ela foi considerada ineficiente. Então, para ela voltar a ser eficiente, ela celebra um contrato de gestão com o poder público. Por meio desse contrato de gestão, ela fixa um plano de reestruturação. E o que ela vai ganhar? Ó, ela ganha mais autonomia em troco de produzir mais resultados. Olha, eu vou te dar mais dinheiro, mas você traga mais resultados. Mais autonomia em troca de mais resultados. O tempo mínimo desse contrato é o tempo mínimo de 1 ano. E o exemplo de uma agência executiva que nós temos hoje é o famoso Inmetro, que testa a segurança, a qualidade dos produtos que são vendidos. Agora, próxima, agência reguladora. As agências reguladoras também podem ser chamadas de autarquia em regime especial. Elas servem para fiscalizar determinadas áreas determinadas áreas, tá bom? Determinados assuntos. E elas têm o poder de criar resoluções, tá bom? Por exemplo, a Anatel. A Anatel fiscaliza o quê? Telefonia. A Anvisa fiscaliza o quê? Vigilância sanitária. A Ancine fiscaliza o quê? Cinema. A ANA, Águas, a ANAC, Aviação Civil, a ANEEL, Energia Elétrica e assim sucessivamente. Os dirigentes das agências reguladoras têm uma peculiaridade, ou seja, eles possuem mandato fixo, eles só saem quando terminar o mandato. Como é que ele faz para entrar? Ele tem que passar, é um ato administrativo complexo. Um ato administrativo complexo é aquele que nós temos a presença de são dois atos, 2 ou mais atos, e quando nós temos 2 ou mais órgãos. Então, olha só, nós temos 2 atos. Nós temos a aprovação, que vai ser por qual órgão? Pelo Senado Federal, mais a nomeação, que é outro ato, que será realizado por quem? Pelo presidente da República. Em contrapartida, ele só sai quando o mandato terminar. Não é um cargo de livre exoneração. Agora, quando ele sai do serviço, ele não pode prestar serviço na mesma área que ele trabalhava. Olha só, imagina, o dirigente da Anatel vai lá para Vivo prestar serviço de telefonia. Não pode. Por causa disso, ele não pode durante 120 dias. 120 dias totalizam 4 meses, que é chamado pra gente do nosso prazo de quarentena, ocasião em que ele vai ficar em casa sem trabalhar e ele vai continuar recebendo. Agora, próximo exemplo de autarquia são as autarquias fundacionais, também chamadas de fundações autárquicas. Então, observe, são quando as fundações, elas são públicas de direito público. Meus caros, as fundações, elas podem ser públicas de direito público ou podem ser públicas de direito privado. Quando elas forem fundações públicas de direito público, elas serão igualzinhas às autarquias, terão regime igual da autarquia e serão chamadas de autarquias fundacionais ou fundações autárquicas. Nessa hipótese, ela terá tudo igual a uma autarquia.
Agora, oitava espécie de autarquia são as associações públicas, que são os consórcios públicos. São quando os entes federativos, ou seja, União, Estado, Distrito Federal e município, se unem para um interesse em comum. Por exemplo, nós temos o desenvolvimento o plano de reintegração do Distrito Federal e do entorno. Agora, um exemplo para ficar mais claro aqui para você, ó, o Estado de Minas Gerais, do Goiás e do Distrito Federal se unem para construir uma rodovia. Quando eles se unem para construir essa rodovia, esse consórcio, que é essa união, é chamada de um consórcio. Eles podem escolher se será público de direito público ou de direito privado. Se for um consórcio público de direito público, ele será uma autarquia e fará parte da administração indireta dos entes consorciados. Então, será parte da administração indireta do DF, do Goiás e de Minas Gerais. Bacana? E será o quê? Chamado de consórcio público. Com isso, nós fechamos as autarquias. Agora, próxima espécie aí, ó, de administração indireta são as fundações. As fundações é quando nós temos a personificação de um patrimônio. Olha o que acontece. Uma pessoa tem um determinado patrimônio. Nós pegamos uma parte desse patrimônio e damos uma finalidade específica para ele. Logo, nós temos que dar o que para ele? Personalidade jurídica. Então, me acompanha, ó, dando-lhes uma finalidade específica por lei complementar. Então, ó, essa fundação vai ser do índio, essa fundação vai ser da saúde, essa fundação vai falar sobre água, tem que dar uma finalidade específica para ele. Atenção, as fundações privadas, elas não são objetos de estudo no direito administrativo. Então, não tem lá a Fundação Xuxa Meneghel, a Fundação Ayrton Senna, a Fundação Gustavo Kirten, Guga e etc. Esquece, a gente não estuda ela aqui no direito administrativo. Isso aqui é objeto lá do direito civil. O direito administrativo, ele se preocupa apenas em estudar as fundações públicas. E as fundações públicas podem ser de dois tipos. Elas podem ser públicas, olha aqui no meu esquema, não esquece isso, não erra isso. Podem ser públicas de direito público. Quando elas forem públicas de direito público, elas vão se equiparar a quem? As autarquias. E elas são chamadas de fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. Olha os exemplos. FUB, Fundação Universidade de Brasília, FUNAI, que é a Fundação do Índio, FUNASA, que se eu não me engano é da água. Se eu não me engano é da água, né? Me fugiu aqui no momento. Então elas serão iguais quem, ó? Terão os privilégios, serão criadas, tudinho igualzinho quem? As autarquias. Agora, Fundação da Saúde, a FUNASA, nosso diretor me salvou aqui, ó. Agora vamos lá, Fundação Pública de Direito Privado. Então, quando o Estado trabalhar com a fundação pública e for uma fundação pública de direito privado, o que vai acontecer com ela? Ela vai se equiparar às empresas estatais. Quem são as empresas estatais? São as empresas públicas e as sociedades de economia mista, que está entre parênteses aí para você. Olha só, Fundação Banco do Brasil, FUNPRESP, que é o Fundo de Aposentadoria Complementar do Servidor. A título de curiosidade, hoje o servidor ele tem um teto. Tá bom? Se ele quiser ganhar mais na aposentadoria, ele vai ter que pagar uma aposentadoria o quê? Complementar, porque hoje ele possui o quê? O FUNPRESP. O teto do servidor é igualzinho da iniciativa privada. Bacana? Então vamos lá. Continuando, vistas as autarquias, vistas as fundações, nós temos que estudar as empresas estatais. Quem são as empresas estatais? Repetindo para você fixar bem. São as empresas públicas e também as sociedades de economia mista. Elas são pessoas jurídicas de direito privado que fazem parte da administração pública. Tá bom? Então, olha só, recapitulando. Nós temos pessoas jurídicas de direito público que integram o Estado, e nós temos pessoas jurídicas de direito privado. Pessoas jurídicas de direito público, toda a administração direta, autarquias mais as fundações públicas. Agora, pessoas jurídicas de direito privado, empresas públicas
e sociedades de economia mista. Por exemplo, exemplo de empresa pública: Embrapa, Escola de Correios e Telégrafos, Caixa Econômica Federal. Exemplo de sociedade de economia mista: BRB, Banco do Brasil, a própria Petrobras. Agora, olha o que seria interessante. Uma coisa que é muito recorrente em prova são as diferenças entre as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Nós temos que estudar a forma societária, a composição do capital e o foro processual, que é onde as suas ações serão julgadas. As empresas públicas, elas admitem, a sua forma societária é qualquer forma admitida no direito, tá bom? Faltou um I aqui. E a sociedade de economia mista? Apenas SA, que é a espécie sociedade anônima. A composição do capital da empresa pública, ela tem que ser 100% público e ele pode ser repartido entre as pessoas jurídicas de direito público. Então pode ser, por exemplo, 50% da União, 25% do Distrito Federal e 25% do Tocantins. Agora, a composição do capital tem que ter a maioria do capital público, ou seja, metade mais o primeiro número inteiro das ações ordinárias. Para ilustrar para você, a doutrina utiliza o seguinte termo, ó, 50% mais 1 do capital tem que ser público. Agora, onde é que serão julgadas as ações contra as empresas públicas? Serão julgadas na Justiça Especial, que é a Justiça Federal, né, marcada pelos juízes federais, com recurso para o TRF. E onde serão julgadas a sociedade de economia mista? Elas serão julgadas na Justiça Comum, que é a Justiça Estadual. Quem é que comporta a Justiça Estadual aí pra gente? São os juízes de direito, com recurso para onde? Para os tribunais de justiça. Tá bom? Pode ser do DF, se for no DF, pode ser Tribunal de Justiça do Goiás, de Minas Gerais e etc. Lembrando que quando seu processo chegar no TRF e quando seu processo chegar no Tribunal de Justiça, só vai caber recurso para onde? Para o STJ, que é o órgão comum entre o TRF e o Tribunal de Justiça. Mas enfim, agora vamos lá. Detalhes. Peculiaridades dos integrantes da administração indireta. Olha só. A lei, ela cria as autarquias, as fundações, tá? Retiros públicas. E as empresas estatais, que são as empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas serão autorizadas, tá bom? Se for uma fundação pública de direito, privado, ela vai ser autorizada. Só que se for se for uma fundação pública de direito público, ela se equipara a quem? A autarquia, logo ela vai ser criada por lei. Agora observe. Personalidade jurídica. A autarquia é uma fundação, autarquia e fundação pública. Tem personalidade jurídica de direito público. As empresas estatais, elas têm personalidade jurídica de direito privado. Logo, como é que fica o regime de pessoal? Quem trabalha nas autarquias e nas fundações públicas serão regidos por uma lei. Sinônimo de lei, norma, estatuto. Logo, nós teremos servidores públicos, que podem ser chamados de estatutários. Quem trabalha nas empresas estatais, eles são regidos pela CLT, que significa Consolidação das Leis Trabalhistas. Logo, nós teremos o quê? Empregados públicos, que podem ser chamados de seletistas. Mas ambos, para entrar na administração, olha aqui, ó, vou fazer aqui bem grandão aqui no esquema para você me acompanhar. Ambos têm que fazer o quê para entrar? Concurso público. Agora me acompanha aqui no restante, ó. Continuidade, responsabilidade. A responsabilidade das autarquias e das fundações é a responsabilidade objetiva, onde nós não temos dolo e não temos culpa. Agora, das empresas estatais, depende. Se ela prestar atividade econômica, a responsabilidade é subjetiva. Ocasião em que nós observamos dolo ou culpa. Agora, se ela prestar serviço público, a sua responsabilidade é objetiva. As suas dívidas das autarquias e das fundações, depende. Dívida ativa, são imprescritíveis. Ativas é aquela dívida em que ela é credora, ou seja, ela está cobrando. Dívida passiva, ela prescreve em 5 anos. É aquela dívida em que ela é o quê? Devedora. Tá bom? E as empresas estatais? Pelo fato de terem personalidade jurídica de direito privado, elas se equiparam aos particulares e serão regidas pelas normas do Código Civil, de acordo com seus artigos 206 e 204. Agora me observa. Regime de bens, na verdade me acompanha. Regime de bens. O regime de bens das autarquias serão de bens públicos. Que com bem público tem? A alienabilidade condicionada, tá bom?
a imprescritibilidade, a impenhorabilidade e a não onerabilidade. E as empresas estatais? Depende. Se ela buscar atividade econômica, o bem vai ser particular e ela não vai ter nenhuma dessas 4 características. Se ela prestar serviço público, o bem ele será impenhorável. O que significa cada um desses? Isso nós vamos estudar. Deixa eu ver se eu coloquei aqui pra gente. Isso aqui nós vamos ter que conversar agora, tá? Eu não coloquei separado aqui os bens públicos pra gente. Ó, vamos aqui conversar sobre cada característica dessa. Me observa. A alienabilidade condicionada significa que o bem público ele só vai ser comercializado dependendo da hipótese. Me acompanha aqui no meu esquema que eu vou mostrar para você como é que funciona a classificação dos bens públicos. Só um minutinho. Deixa eu limpar a tela aqui pra gente. Olha só. Um bem público, ele depende do bem. O bem ele pode ser de uso especial, que é quando ele é usado para prestar o serviço público, por exemplo, o prédio de uma repartição, e ele pode ser de uso comum do povo, que é quando o povo usa, por exemplo, uma praça, uma rua. Esses bens são bens de domínio público do Estado. E eles encontram-se afetados a uma utilização pública. Mas pode ser que o Estado ele parou de usar o bem. Aí esse bem ele vai passar a ser um bem dominical, também chamado de dominicial. Não tem aquele prédio da escola pública? Ele arrumou um prédio melhor e deixou aquele prédio antigo de lado. Esse bem, eles são chamados de bens de domínio privado do Estado. E nós falamos que esses bens estão desafetados. Se o Estado passar a usar um bem desafetado, nós teremos o fenômeno da afetação. Agora, se o Estado ele deixar de usar um bem que estava afetado, nós teremos o fenômeno da desafetação. Pois bem, os bens especiais e os bens comuns, eles não podem ser alienados, ou seja, eles não podem ser comercializados, vender, doar, trocar. Bacana para isso? Então, olha só, seguinte, como é que vai acontecer aqui, ó? Me acompanha. Os bens dominicais, eles podem ser vendidos, eles podem ser comercializados, que são aqueles bens de domínio privado do Estado, desafetados, que não se encontram mais utilizados. Só que para eles serem alienados, tem que seguir alguns requisitos. Então, olha só, para o bem ser alienado, tem que ter interesse público devidamente justificado e tem que ter uma avaliação prévia do bem. Tá joia? O Estado ele vai avaliar o bem de forma prévia. Agora, se for um bem imóvel, tem que ter autorização legislativa e ele só pode ser alienado na modalidade de licitação chamada concorrência. Beleza? Essa é a regra. Por quê? Porque se for um bem adquirido por dação em pagamento, que é quando alguém tem uma dívida e dá o bem para o Estado, ou procedimento judicial, por exemplo, quando o Estado executa alguém e a pessoa não tem dinheiro para pagar a dívida e dá um bem, ele pode ser alienado tanto por concorrência quanto por leilão. Por isso que a gente fala que é a regra. Então, se for um bem imóvel, tem que ter autorização legislativa e tem que ser na modalidade de licitação concorrência. Agora, se for um bem imóvel, o que vai acontecer? Não precisa de autorização legislativa e pode ser por qualquer modalidade de licitação. Por isso que a alienabilidade ela é condicionada. Porque ela é condicionada a ser um bem dominical, tem que ter um interesse público justificado, tem que ter avaliação prévia. Se for um bem imóvel, tem que ter autorização legislativa e, como regra, ser alienado na modalidade de concorrência. E se for um bem imóvel, tem que ter licitação, independente da modalidade de licitação. Agora, vamos lá. O que significa nós falarmos que um bem
ele é imprescritível. Significa, olha só a imprescritibilidade, que o Estado ele não perde a posse pelo desuso. Ele não pode ser adquirido pela famosa ação de uso capião. É aquela ação em que nós temos a perda da propriedade. Então, se você não usar o seu imóvel, o seu bem imóvel, uma pessoa pode entrar no seu bem, pode usar por um determinado tempo e adquirir a posse do seu bem. Os bens do Estado, eles não estão sujeitos a isso. Bacana? Agora, para a gente fechar aqui, olha só. Os bens do Estado também são impenhoráveis. O que significa impenhoráveis? Eles não podem ser usados para garantir um processo judicial. Se o Estado não tiver dinheiro para pagar um processo, o seu bem ele não pode ser usado para garantir aquele processo. Ou seja, o bem ele não pode ir para o arresto ou ele não pode ir para o sequestro. E para a gente fechar, os bens do Estado... Aqui o que vai acontecer? Ó? Os bens do Estado serão penhorados, tá bom? É aqui que nós temos o Instituto do Penhor. E para a gente fechar aqui nossa explicação nessa parte, me acompanha, olha só, os bens do Estado, eles também são bens não oneráveis. O que são bens não oneráveis? Eles não podem ser usados para garantir uma dívida. Eles não podem ser empenhados. Ou seja, eu te dou meu celular, você me empresta R$50 e você só me devolve o celular no dia que eu te pagar o dinheiro que eu estava devendo. Então, olha só, a autarquia e fundação tem todas essas prerrogativas. E as empresas estatais? Se buscar atividade econômica, não tem nenhuma. E se prestar serviço público, os bens são impenhoráveis, o que significa dizer que eles não podem ser usados para garantir um processo judicial. Agora, imunidade tributária, o que significa? Significa que os impostos, na verdade esse nome é o nome errado utilizado pela lei. A doutrina critica. Na verdade deveria se chamar, sabe o quê? Aquilo que eu vou te contar na hora que você clicar bem aí rapidinho no nosso próximo bloco.